Bom, continuando então os nossos vídeos sobre plataforma 3D em Godot. Nos últimos vídeos a gente fez os efeitos no item, né, no troféu, que pode ser coletado, e aqui a gente vai voltar a trabalhar com a câmera e o posicionamento do personagem, para fazer com que a câmera seja mais dinâmica, consiga seguir o personagem, não fique apenas em um ângulo como ela está agora. E isso envolve duas alterações principais. A primeira é a questão da câmera, que ela não vai seguir de uma forma rígida a posição do personagem, mas ela vai definir um ponto e vai se dirigir até aquele ponto, né? Então ela vai fazer transições suaves. E além disso tem que ser modificada a movimentação do personagem, porque quando eu aperto as teclas direcionais para o personagem se mover, ele não pode agora seguir estritamente X e Y do mapa global, porque a direita ou a esquerda vai depender, na verdade, da posição relativa do personagem, da orientação relativa do personagem. Então, conforme o personagem está virado para um lado ou para o outro, vai mudar como que ele vai estar se movimentando, para que lado de fato ele tem que ir. Então, uma coisa que a gente tem que entender em jogos 2D é a questão de bases. Então, uma base vai ser definida por vetores ortonormais, e esses vetores ortonormais vão definir as coordenadas principais. Então, a gente tem aqui as coordenadas x, y, z do mundo, né? Então, eu vou ter aqui no mapa, né, para cá a gente tem z, para cá x e para cima aqui y. Só que cada objeto no Godot, objeto 3D que herda de Spatial, ele tem a sua base, a sua coordenada. Então todas as coisas que estão ligadas ao objeto, eles vão estar representados, a posição, né, a translação e a rotação, com referência àquela base. Então, por exemplo, o nosso personagem que está viradinho para cá, ele tem a base dele. Na base dele, né, o centro é onde ele está, aí eu vou ter o Z para cá e o X para cá. Então essa é a base do personagem. Então o ponto que a câmera tem que seguir vai ser em referência ao corpo do personagem. E quando o corpo virar, a câmera vai ter que perseguir aquele ponto. Então, fazendo aqui um exemplo, né? Então nessa base aqui do personagem, eu vou colocar a câmera, o objetivo da câmera vai seguir um determinado ponto, por exemplo, atrás do personagem, aqui. E esse ponto, estando em referência à base do personagem, se ele girar, o ponto vai girar junto. Porque a coordenada x, y e z dele vão ser referentes à base do corpo do personagem, não à base geral do mundo, né, do cenário. Quando o personagem for fazer a movimentação, ele também vai ter que fazer a movimentação, fazer uma transformação, basicamente, da base do personagem para o mundo. Por exemplo, se a câmera está aqui atrás do personagem, e ele se mover para a direita, ele está se movendo nessa direção. Então, está se movendo na direção X, está se movendo para cá. Então, se movimentou para cá, que forma um vetor tipo 1, 0, 0, se a gente considerar aqui x, y e z. Está se deslocando nessa direção. No entanto, quando eu mandar o personagem se deslocar, eu tenho que, na verdade, se deslocar, que ele se desloque, mas com referência ao cenário. Então, o que para mim, quando eu estou pressionando a tecla para a direita, é o vetor de direção 1, 0, 0, 0, no mundo aqui vai ser um outro vetor, que transformando para essa base, seria um vetor aqui, sei lá, vou chutar um valor genérico aqui, não seria bem esse valor, né, mas um valor aproximado, sei lá, 0,7, em Z, em X aqui 0, em Y 0, 0,7, 0, e em Z seria uma coisa com menos 0,8, por exemplo. Então, esse vetor aqui, né, ficou
um pouquinho difícil de notar aqui, mas a ideia é que esse vetor aqui, 1, 0, 0, quando eu transformo ele para o cenário, vira um vetor 0.7, 0, menos 8. Então eu vou ter que transformar da coordenada local para a coordenada global. E no caso da movimentação da câmera, não é nem tanto em referência diretamente ao corpo do personagem, porque a câmera ela vai seguir. Quer dizer o seguinte, a posição da câmera de fato pode ser, por exemplo, aqui. A câmera está focalizando aqui. Deixa eu... pode ser amarelo mesmo. A câmera pode estar aqui, focalizando para cá. Então, quando eu pressionar para a direita, vou mudar aqui um pouquinho. Por exemplo, a câmera pode estar aqui, hipoteticamente. Focalizando para lá. E ela está se deslocando para cá. O objetivo dela é chegar nesse ponto porque ela faz uma transição suave. Mas nesse instante ela está focalizando para cá. Então quer dizer que se eu estiver pressionando para a direita, ele está na verdade indo mais ou menos nessa direção aqui, mais ou menos nessa direção do Z aqui. E seria aqui um vetor, nesse caso aqui, teria que calcular em relação ao universo da câmera. Então qual que seria a base da câmera? A base da câmera é essa aqui, x, z para cá. Então na base da câmera, esse vetor onde ela está apontando a direção para cá, como eu quero fazer a movimentação para cá, na base da câmera esse vetor é x1, 0, 0. Que para o personagem quer dizer um vetor 0, 0, 1, 1 em Z. Só que o que ele vai ter que se mover de fato é nas coordenadas globais do mundo. Então, se a câmera está apontando para cá e eu pressionei para a direita, nas coordenadas da câmera estou movendo para 1, 0, 0, se ela está olhando para cá, né? 1, 0, 0, 0. Quando eu transformar isso para as coordenadas globais do cenário, vai virar um vetor um pouquinho mais para cá. Assim tá bom a apresentação. Vai virar um vetor mais ou menos assim, né? E seria um vetor mais ou menos 0.8, 0 e no Z 0.7, por exemplo. Então, eu tenho que fazer essas trocas de base. Então, isso é o que vai deixar um pouquinho diferente a movimentação do personagem. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é criar um ponto em relação ao corpo do personagem. O corpo do personagem tem essa base aqui, x, z, vai ter o y também, né? E eu vou colocar a câmera, por exemplo, o objetivo da câmera vai ser seguir um ponto mais ou menos aqui, atrás do personagem, que vai ser, que eu vou chamar de um offset da câmera. Esse offset vai ser 0 em x, alguma coisa em z, né? Então só 5 em z, por exemplo, e alguma coisa em y, 3 em, desculpem, aqui é o y, né? O y seria a altura, então a altura aqui, sei lá, 3, por exemplo, e em z, alguma coisa para cá, 5, por exemplo. Isso seria o offset da câmera. E a câmera ela vai estar em algum lugar e vai se deslocar em relação a esse ponto. A câmera ela não vai ser filha diretamente do personagem, do corpo do personagem. Vai ser filha do cenário. Então eu vou ter que passar essas coordenadas aqui, que ela deve seguir, para as coordenadas globais do cenário. Essas coordenadas globais, nesse caso aqui, por exemplo, seria ela tem que esse 035 seria alguma coisa como
3, aqui continuaria 3, e aqui, sei lá, 3.5, um número aproximado aqui. Ou seja, o que esse vetor é aqui, que o ponto que que a câmera deve seguir para se posicionar, que eu vou chamar de câmera offset, eu vou ter que transformar para coordenadas globais, porque a câmera ela vai estar ligada ao cenário, as coordenadas do cenário, e não as coordenadas específicas do personagem. Só que esse ponto definido em função, em referência ao personagem, quando o personagem girar, esse ponto vai acompanhar, porque ele está na base do personagem. E quando eu transformar da base do corpo do personagem para a base do cenário, eu vou ter o ponto que ele deve seguir da câmera. E além disso, tem que ter o ponto para onde ele deve estar olhando, que seria o foco da câmera, para onde ele está olhando, que seria o personagem. Então seria pegar a coordenada do personagem, um pouquinho de altura no Z, para ele não olhar para o pé do personagem, e transformar para coordenadas globais para mim ter que ponto a câmera deve estar olhando. Então basicamente isso é o trabalho da câmera. Então, desculpe se não ficou muito claro, mas vendo o código, vendo o que a gente vai fazer, acredito que vai ficar mais claro do que essa explicação inicial. Bom, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai abrir a cena do personagem e começar a fazer as alterações. Então, cena, vamos abrir aqui o personagem. Abrimos aqui o play. Então eu vou definir algumas coisas. Posso começar definindo o ponto onde a câmera vai ficar no personagem. Poderia definir com um spatial aqui, ou um position, ou poderia definir direto dentro do código. Tá. Eu vou criar aqui como um spatial. Então ele vai ser, conforme o corpo do personagem mexer, ele vai acompanhar o corpo do personagem, esse ponto da câmera, que é o objetivo que a câmera deve seguir para se posicionar. Então, como filho aqui de corpo, eu vou adicionar um position 3D, que é a mesma coisa que um spatial. A única diferença é que aparece esse símbolozinho aqui no editor do Godot. Então, como filho de tronco, eu vou colocar destino câmera. Esse vai ser o destino da câmera. Qual que é o destino que a câmera deve seguir? Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar para cá. E para cima. Então a câmera vai ter esse destino aqui. Depois a gente pode movimentar esse ponto e colocar ele em outro lugar, mas esse vai ser o nosso destino da câmera. Ela vai estar sempre nessa posição. E eu vou criar um outro item aqui. Então o destino da câmera vai ser ficar atrás do corpo do personagem. Por que eu não botei direto no player? Porque o player ele não rotaciona, o corpo não rotaciona exatamente junto com o player, né? Se vocês lembram, o corpo faz uma rotação mais suave do que o player. E a ideia da câmera é ela seguir para ficar atrás do corpo do personagem. E também, como filho do tronco aqui, eu vou colocar mais um position 3D e botar o nome de foco câmera. Que o foco da câmera vai ser o próprio personagem, só que um pouquinho para cima, para ele não eu posso até botar um pouquinho para frente também. Aqui seria para onde a câmera deve olhar.
Então a câmera vai ficar, o objetivo dela é ficar aqui e ficar olhando para cá. E ela vai seguir esse ponto com uma determinada velocidade para ir olhando sempre nesse sentido. Então o que acontece é o seguinte. Então aqui é o objetivo da câmera e aqui para onde ela deve olhar. A câmera vai estar, por exemplo, sei lá, aqui. Para onde ela está olhando? Para cá. E ela vai ter uma velocidade com que ela vai se dirigir até esse ponto. E aí ela vai ficar aqui e olhando para cá. Então ela vai ficar seguindo esse ponto. Só que como ela não vai ser filha diretamente do player, ela vai estar no cenário, eu sempre vou transformar as coordenadas que são referentes ao personagem em coordenadas globais para definir a movimentação da câmera. E o foco dela vai ser sempre olhar para esse ponto que eu defini aqui. Bom, então a gente definiu esses dois pontos, destino câmera e foco câmera. Agora a gente vai fazer no cenário a movimentação da nossa câmera. É que eu teria duas formas de trabalhar. A câmera poderia continuar sendo filha, digamos assim, do player, mas eu acho mais interessante se a câmera for filha do cenário. Eu tenho uma liberdade maior de trabalhar se eu quiser modificar depois o estilo da movimentação da câmera, com que velocidade ela segue o jogador, tudo mais, ela fica mais independente da movimentação específica do jogador. Então a gente vai mudar aqui a câmera e agora ela vai ser filha de cenário. Pronto, então ela é filha de cenário, não é mais filha diretamente do player. E a câmera, ela vai precisar de um script. Esse script vai fazer com que ela siga a câmera. Então, vou selecionando aqui a câmera, vou criar um script para ela. Vai ser câmera.gd. Pronto, criei o script. Eu vou precisar de duas variáveis aqui. A primeira delas, var vel, vai ser a velocidade da câmera. Com que velocidade segue a posição. Vou colocar, sei lá, 5.0. Além disso, eu tenho que ter uma referência para qual o objeto que tem os pontos de referência da câmera que ela vai seguir. Então eu vou chamar aqui var vou chamar de referência. Vou iniciar com null. Então quem é que é a referência da câmera que ela está seguindo. Quando a câmera inicializar, eu tenho que dizer quem é essa referência. A gente poderia fazer uma propriedade que eu poderia setar no editor. A gente pode até ver isso num vídeo futuro. Mas para simplificar aqui, eu vou fazer direto no setar o valor. Então eu vou fazer assim. Referência vai ser igual get node. Então eu vou pegar uma referência para o node, que vai ser nesse caso aqui vou voltar ao nível anterior na árvore, cenário, aí vou pegar o player, né, e dentro do player o corpo. Então vou voltar aqui para a câmera. Então barra player barra corpo. Então, lembrando, né, que as referências na árvore do Godot é como num diretório. Então, como a câmera e o player estão no mesmo nível, para mim acessar o player, eu tenho que primeiro voltar um nível acessando o cenário, barra player, barra o corpo, que é o corpo do personagem onde está a referência que a câmera deve seguir.
tem algumas coisas que poderiam ficar menos desacopladas no código, né? A forma como eu trato ali os pontos de referência e tudo mais, mas algumas coisas eu faço também por questão de simplicidade do tutorial, senão ele pode ter mais complexidade do que precisaria. Então, para tentar deixar mais simples, não quer dizer que a forma como eu crio o código e defino os objetos aqui seja a melhor, né? Existem formas mais corretas de fazer, mas que deixariam o tutorial desnecessariamente complicado. Então peguei aqui a minha referência e agora eu vou fazer a câmera seguir essa referência do process. Ao invés de pegar o corpo, eu poderia pegar direto o destino, acho que vai ficar melhor. Vou pegar o destino e o foco. Isso, acho que ficaria melhor. Destino e foco. Então eu vou fazer assim, destino vai ser getNode barra corpo barra destino câmera e foco câmera, né? Barra destino câmera e foco igual a get node ponto barra player barra corpo barra foco câmera. Agora eu sei o destino e o foco da câmera. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: self, ou seja, o mesmo, né, a própria câmera, ponto set câmera.translation, que é a translação da câmera, vai ser igual. Primeiro eu vou fazer ela seguir diretamente, sem fazer a transição suave, só para a gente entender se o código está funcionando. Então self.translation vai ser igual a destino ponto. Agora eu tenho que pegar o meu destino e transformar para a coordenada global, né? Se eu pegar um objeto qualquer aqui, eu vou ter uma função chamada toGlobal, que eu passo um ponto para ele e ele me diz qual é esse ponto em relação à escala global. Então eu vou pegar o meu destino e chamar a função toGlobal. Então aqui ele vai transformar uma coordenada em relação ao destino, só que transformar para o escopo global. toGlobal vector 3 000 e vou colocar também self ponto look at. Eu vou olhar então para o foco. Então foco ponto toGlobal vector 3 000. Por que eu uso aqui esse vector 3000? Pelo seguinte, o toGlobal pega uma coordenada em relação àquele objeto, em relação àquela base, e transforma aquela coordenada para a base global. E o que eu quero é exatamente a coordenada do centro do foco, onde o foco está definido. E onde o foco está definido, para ele aqui dá a coordenada 000, porque é a origem dele. Então eu quero ver a origem dele, do foco, o que seria isso em coordenadas globais, para saber para onde deveria estar olhando a câmera. E aqui preciso o vetor para cima, né? O vetor para cima, vector 3, vai ser 0, 1, 0. Simplesmente olhando para cima o vetor, né, indicando para cima no Y, e olhando para aquela posição aqui, que é a origem do foco, só que transformado para a coordenada global.
Então, se isso aqui funcionar, a nossa câmera já vai estar direto atrás do corpo do personagem. Vamos ver se é o que vai acontecer. Vamos ver se tem algum erro. Ó, como vocês viram, a gente já está atrás do personagem. Bom, só que agora não quero seguir imediatamente como eu estou fazendo, eu quero que a câmera mude aos poucos. Primeira coisa, eu vou botar o destino da câmera um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para cima. Pronto. E aqui na câmera, vamos aqui no script da câmera. Vamos fazer o seguinte, então eu não vou, primeiro eu vou ver para onde que eu tenho que me movimentar. Então, o cat fica assim, a translação na verdade, né? Destino.globo. Então na verdade esse destino.globo é aonde eu quero chegar. Então eu tenho que calcular a direção para onde eu vou. A direção vai ser definida pelo seguinte vetor: var dir, vai ser a direção da câmera. É aonde eu quero ir, que é esse destino, é esse cara aqui, destino to global, né, a origem do destino para global, menos a minha posição atual, menos self.translation. E eu vou normalizar a direção. Dir igual a dir.normalized. Essa é a direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma translação. Então, self.global global translate. Então, vou fazer uma translação global para onde? Para a direção definida por dir, dir aqui, né, como é esse ponto menos esse, é o vetor na direção que eu quero ir, que é o meu destino menos a minha origem. Então, meu destino menos a minha origem aponta para onde eu quero ir, normalizado. Então, eu vou ir para aquela direção multiplicado pela velocidade com que eu ando, que é o véu da câmera, multiplicado por delta, que é o passo de tempo. Então, eu vou me dirigir àquela posição. E eu não vou continuar fazendo essa translação se eu já tiver chegado próximo do ponto que eu quero, para a câmera não ficar trepidando. A gente vai ver se isso vai acontecer e a gente inclui isso no código. Enquanto a gente pode já testar assim. Então, em vez de setar diretamente a translação, eu mando ele fazer uma translação, se movimentar numa determinada direção, uma translação global. Vai se movimentar nessa direção, que é definido pelo meu destino menos a minha origem, normalizado, multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo delta. E eu continuo olhando para o mesmo lugar, que é o meu foco de visão da câmera. Quando eu imaginei, a câmera ficou tremenda. Ó, mas viram que a câmera, ó, ela com mais suavidade muda para a direção que eu estou indo. Se eu vou pôr a direção oposta onde eu estou, por enquanto as setas não estão indo para o lugar que elas deveriam, porque a gente não fez a transformação do movimento. Pelo menos a gente já viu que a câmera segue agora de uma forma suave, só que fica tremendo aqui no final. Pelo seguinte, eu tinha explicado isso no vídeo anterior, se ela passa do ponto, ela volta, então ela fica indo e voltando, né? Vou explicar um pouco melhor. O que acontece é o seguinte, então a câmera, por exemplo, a câmera está aqui,
e o objetivo dela é chegar aqui, por exemplo. Então ela está indo, e aí nesse frame ela está aqui, no próximo ela veio para cá. Aí então ela sabe que ela tem que ir na direção anterior, só que ela dá um passo, por causa do delta tempo, ela passa do ponto e vem para cá, e vem para cá. Então ela fica num zigue-zague. Esse zigue-zague, porque a cada frame ela passa do ponto, porque ela anda um pouco a mais ou um pouco a menos, faz com que ela fique tremendo. Então o que eu vou fazer para evitar isso? Vou parar aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui no código da câmera, aqui ele faz a translação, mas eu só vou fazer a translação se ele não estiver suficientemente perto do ponto de chegada. Se ele já estiver bem perto onde ele deveria estar, eu paro de fazer a translação. Então eu faço assim. Eu vou calcular essa direção aqui. Ela vai ter o tamanho dessa direção, que é meu destino menos origem, vai informar o quanto eu estou longe. Então eu vou fazer a seguinte comparação. If dir.length, ou seja, o comprimento desse vetor. Se o comprimento desse vetor for maior que a minha velocidade vezes delta, que é quanto eu ando por frame, aí eu faço esses dois passos aqui. Senão eu ignoro, não faço a translação. Então se ele estiver suficientemente perto, ele não vai ficar indo e voltando, ele vai desistir de fazer a translação. Então vamos ver se vai funcionar. Ó, lá não ficou mais tremendo a câmera. Bom, então a gente já fez um movimento suave da câmera, só que as setas não estão indo para o lugar que elas deveriam. Então, na movimentação do personagem, eu vou ter que levar em conta a posição da câmera. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, talvez não é a melhor ideia em termos de organização do programa, mas como eu falei, na questão de simplicidade, eu vou colocar uma referência à câmera, para mim saber quem que é a câmera. E aqui na inicialização do personagem, eu vou colocar aqui câmera vai ser igual get node. Então quem é o nodo da árvore? Então se o personagem, olhando no cenário, né, se o personagem está aqui, o player está aqui e a câmera está aqui, os dois estão no mesmo nível, então eu volto um nível e escolho a câmera. Então essa é a minha câmera. E na hora de eu fazer a movimentação, que é o que eu vou fazer agora, eu tenho aqui o meu vetor de direção. Então quando ele for para cima, para baixo, para direita, para esquerda, eu não vou somar apenas um valor na direção, eu vou somar um valor que é referente àquela direção quando eu converter as coordenadas da base da câmera para a base global. Então eu vou criar duas variáveis aqui, uma chamada vecx, que seria o meu vetor x, e meu vecz, vetor 3, 0, 0, 1, meu vetor x e o meu vetor z.
E quando eu somar aqui o z, eu não vou somar simplesmente um valor, eu vou somar o vetor z. Porque o vetor z, que é o z para a câmera, na coordenada global ele pode estar apontando para algum outro local. E como que eu vou descobrir esse local? Da seguinte forma. O que vai ser o meu vetor x? O meu vec x vai ser igual a câmera ponto to global. Então eu vou transformar de coordenada da câmera para a coordenada global o que seria o vetor x da câmera. Que seria um vector 3, 1, 0, 0. E vou pegar o vetor z, vai ser igual a câmera ponto to global vector 3, 0, 0, 1. Então esse é o meu vetor z, esse é o meu vetor x. Para onde que é o x? Eu vou pegar o vetor x original, que é 1, 0, 0, e transformar de coordenada da câmera para a coordenada global. Ou seja, o vetor x da câmera, para que lado ele aponta se eu levo em consideração o mundo e não só aonde a câmera está. E a câmera também. O que a câmera está olhando como z, o que isso representa na verdade para coordenadas globais. Vai ser o meu vec z. Eu já poderia, na verdade, declarar aqui, não precisaria nem ter feito aqui em cima. Pronto. Certo. Então, agora, quando eu fizer assim, por exemplo, direção ponto z menos igual a 1, na verdade, isso aqui vai se transformar no seguinte, ó, direção menos igual a vec z. Vou subtrair o vetor z da direção, que não precisa ser necessariamente o componente z global. Os componentes globais vai ser dado pela transformação de coordenada global para de coordenada local da câmera para a coordenada global. Quando aqui eu somo em z, na verdade eu vou fazer um mais igual vec z. Quando eu somo x, mesma coisa. Agora, ó, aqui vai para frente, só apertar para o lado, vai para lá. Na verdade, tem uns probleminhas. O que é o primeiro problema? Quando eu converto, ele leva em consideração para onde a câmera está olhando. E aonde a câmera está olhando, ela pode estar olhando na diagonal, olhando meio para baixo, né? Por exemplo, ela está cruzando o personagem. Então, além de transformar para global, eu tenho que também fazer uma projeção no plano XY, no plano XZ. Então, o que eu vou fazer? Vec z. Então, eu vou zerar a coordenada y, porque eu não quero que a direção mude para cima ou para baixo, né? A direção é só para onde ele está andando, mas não para cima e para baixo, só em relação a x e z. Então, eu vou zerar vec x.y, vou zerar o y do vec x e vec x igual, e vou normalizar ele de novo. Vec x vou só zerar o y e vec z.y também igual a zero. Isso, porque depois ele normaliza a direção. Então eu não vou mais considerar o vetor y, olhar para cima e para baixo. Vamos ver se melhora.
Hum. Bom, eu descobri aqui o problema. Eu não posso simplesmente, né? Isso até é bem óbvio, mas não posso simplesmente converter esse vetor aqui para global e usar como vetor de direção. Na verdade, eu tenho que converter ele para global e subtrair da própria posição global da câmera, que seria a própria câmera ponto to global vetor 000. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui 000. Por que eu tenho que subtrair a origem também global da câmera? Pelo seguinte, vou tentar explicar aqui. O que acontece é o seguinte: eu tenho aqui a origem do meu sistema, z x, e tem o meu objeto qualquer aqui, que ele tem o sistema dele aqui, x, z. Então, se eu for pegar esse ponto, por exemplo, né, se eu for converter esse ponto aqui para global, ele vai resultar nesse vetor aqui, ó. Nesse vetor aqui. Mas não é esse vetor que eu quero. Na verdade, esse vetor aqui, quando eu for converter para global, vai virar esse vetor aqui. Vai ficar sobre o z, na verdade. Então, como que eu faço para esse vetor virar esse? Tem esse ponto que também vou converter para global, que é a origem desse sistema. Então, se eu subtrair esse ponto desse, né, o ponto aqui da câmera menos a posição global da câmera, aí eu vou acabar com esse vetor aqui, que é o vetor de direção que eu preciso. Basicamente isso. Então, se eu fizer essa subtração e executar agora, agora ele vai seguir a câmera corretamente. Eu fiz alguns outros ajustes também. Total descobrindo o erro. Então, além disso, a velocidade de visão do jogador eu diminuí, né? Aqui estava, acho que 5, alguma coisa assim. Eu diminuí para 2 a visão do jogador. E a câmera está com uma velocidade de 5. Então a câmera está com uma velocidade de 5 e a visão do jogador 2. E aí ele fica com essa configuração aqui. Fica bom. Ele tem ainda um problema, que é o seguinte: se eu pressionar para trás, quando ele passar do jogador, ele dá um glitch, porque a câmera fica trocando de posição, né? Porque quando eu virei para cá, se eu continuar pressionando para trás, ele vai inverter o jogador de novo, e aí fica invertendo e dá esse glitch. Como que eu posso tratar isso? Tem diversas formas de tratar. Uma delas é como que eu vou também trabalhar a jogabilidade, né? Eu poderia fazer nesse tipo de transição, modificar como a câmera faz essa transição. Ou eu posso também considerar o seguinte: se o jogador está para os lados e para frente, eu estou mudando de direção, estou andando. Mas se eu estou só apertando para trás, eu não estou querendo talvez mudar de direção, eu estou só recuando. Isso, em termos de jogabilidade, pode ser mais interessante, porque se o jogador está pressionando para trás, ele pode estar querendo recuar, mas continua querendo olhar para lá. E se ele quer realmente virar para o outro lado, aí ele aperta para o lado, vira e segue na outra direção. Isso é uma forma de trabalhar. No nosso caso aqui seria mais simples. Então o que poderia fazer? Aqui no player, uma forma de fazer isso é aqui eu faço aquele cálculo que a gente viu nos vídeos anteriores para fazer o jogador virar, mudar a direção de visão do jogador, para onde o personagem, na verdade, né, para onde o personagem está olhando. Bom, além dessa condição aqui de ter uma direção, além disso eu posso fazer assim: só vou fazer virar a visão do personagem se também ele não estiver recuando. Então eu posso fazer assim: se aqui, né, adicionar mais uma condição, e a input action pressed baixo igual a false. Então ele não está recuando, ele não está pressionando baixo, que seria o para trás no caso, né? E aí nesse caso a jogabilidade ficaria assim. Então eu estou andando,
Eu posso virar para os lados, o personagem vira. Se eu colocar para trás, ele só vai se mover para trás, mas não vai virar. Para me virar, eu aperto para o lado. Essa é uma forma de fazer. Na verdade, para fazer um jogo terceira pessoa mais completo, teria que incorporar os dois analógicos e fazer o controle de câmera com o analógico. Mas para ter pelo menos um ponto de partida, né, um projeto mais simples de plataforma 3D, esse aqui já dá para fazer uma jogabilidade bem interessante. Então aqui vai para trás, teria que mudar também a animação, né? Se bem que aqui até nem dá para notar tanto o problema da animação. E aqui eu posso controlar o personagem. Bom, como vocês viram, né, apesar de não ser tão complicado, relativamente simples, ele é um pouquinho mais chato porque trabalha bastante com essa parte de geometria, mudança de base, álgebra vetorial. Então por isso que eu só coloquei agora nos tutoriais. Nos primeiros tutoriais a gente fazia a movimentação mais simples, sem levar em consideração a câmera. Aqui, levando em consideração a câmera, a gente tem que ter uma noção um pouquinho melhor da parte de álgebra vetorial. Como eu estou fazendo esses tutoriais assim bem ao vivo mesmo, né, eu acabo testando na hora que eu estou fazendo, então às vezes tem alguns errinhos que eu acabo fazendo e daí eu tenho que corrigir nessas partes. Então, muito obrigado pela atenção.